em nome de Jesus, e nós adorarmos o Senhor para que o Senhor nos sustente aí na sua presença. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. A gente tem que ficar atento com o pastor Paulo, porque ele não dá uma intimação assim diretamente, ele deu um toque simplesmente, e falou: acho que sexta-feira talvez você vai pregar. E eu fiquei meio assim, então, falou: talvez sexta-feira a irmã, acho que não vai, então, talvez sexta-feira você vai levar a palavra. Então já fiquei meio preparado. Mas, irmão, amém por isso. Nós temos que todo dia estar preparado, porque não sabemos o momento em que nós temos a oportunidade, o momento que Deus precisa nos usar. Então nós temos que estar todo dia, todo momento preparado. E outro dia, irmão, mexendo lá, eu tenho minhas gavetas, eu tenho muitos livros que eu já li nesses 40 anos, 45 anos, tem muitos livros, muitas coisas, caderno de esboço de pregações. E outro dia, olhando nos cadernos, vasculhando alguma coisa e tal, vi uma historinha que eu deixei escrita lá num caderno e que me chamou a atenção. Aquela história me chamou a atenção. Eu falei assim: uma hora que eu tiver a oportunidade, eu vou falar para a igreja, porque muitas vezes, que nem nós estamos trabalhando, segunda-feira vamos com o pastor Paulo lá no ponto de pregação, que amanhã, dia de amanhã, vai ser uma igreja. Ontem tiveram outro na Lealdade, hoje está aqui. Então, muitas vezes nós estamos pensando que estamos fazendo muito para Deus, mas quando nós estamos fazendo, quem está fazendo alguma coisa, uma pessoa, mas quando nós estamos fazendo para nós mesmos, a bênção vem para nós. E essa historinha que estava lá, registrada nesse caderno de anos atrás, dizia essa história que uma senhora formada, ela era palestrante, e ela dava palestra para a firma do seu patrão, ia em vários lugares para dar palestra. E esse dia ela foi convidada para ir numa certa cidade dar uma palestra para a firma, que é um grande empresário, grandes firmas e tal, e ela foi lá para dar uma palestra. E ela comprou a passagem, foi para o aeroporto. Chegando lá no aeroporto, foi lá para o biquíni, lá que prepara para viajar, né, para pegar o avião. Enquanto que ela esperava, ela foi na banca lá, ela comprou um livrinho para, durante a viagem, estar lendo o livrinho para passar mais tempo, e também pegou um pacote de biscoito. E quando já estava momento de partir o voo, foi anunciado, ela foi para o avião, todo mundo para o avião, um porte grande, e ela sentou. Assim que o avião levantou o voo e ela se acomodou. Quando já estava tudo adequado, ela sentou, pegou o livrinho da bolsa, começou a ler, e ele, olhando do lado, ela viu o pacote do biscoito. Ela, pegando o pacote do biscoito, abriu e começou a comer. Assim que ela começou a comer, um senhor que estava do lado, olhou para ela, deu um sorriso, e também pegou o biscoito também,
começou a comer. Ela olhou para ele assim com uma cara meia ruim, e ela pensou com ela: se eu estava, ainda bem que hoje estou num bom dia. Se hoje estava nos maus dias, eu ia dar um murro na cara desse homem. E ele comeu aquele biscoito, ela pegava um, daí a pouco ele pegava outro, pegava um, pegava outro. E assim foi a viagem quase toda, comendo biscoito. Quando estava no fundo do saquinho do biscoito, ela falou: é impossível que ele vai pegar o último biscoito. Quando estava o último biscoito, os dois levou a mão, um pegou do lado do biscoito, o outro pegou do outro lado, quebrou o biscoito, metade para cada um. Chegaram no destino, na cidade, desceu no aeroporto, cada um pegaram o seu destino, e ela, quando estava no saguão aí esperando um táxi, ela abrindo a bolsa dela, o pacote de biscoito dela estava na bolsa dela. Moral da história: quando nós pensamos que estamos, alguém está comendo do nosso biscoito, é nós que estamos comendo do próximo. Quando nós estamos pensando que estamos fazendo alguma coisa para alguém, é essa pessoa, através dessa pessoa que nós estamos sendo abençoados. Porque se nós não formos lá orar, tem uma pessoa doente, você se dispõe a ir lá orar, que adiantava você ser chamado, ser obreiro, ser pastor, se você não se dispor a fazer a obra? Então, meu irmão, essa história me tocou bastante. Mais uma vez, quando eu li, eu falei: nossa, Deus sempre está puxando a orelha da gente. Porque, irmão, tudo que nós fazemos para Deus, para o próximo, nós temos a recompensa de Deus. Deus, assim, eu falo muito sobre a passagem da pesca maravilhosa. Quando Pedro emprestou o barco para Jesus, emprestou o barco, e ele usou, ficou lá pregando lá do barco, e o povo lá, ele ficou evangelizando aquele povo. Quando ele acabou de fazer uso do barco, ele falou: agora eu vou recompensar. Pedro, afasta o barco para dentro das águas, para o poço fundo, e lança a rede. Mas, Senhor, Pedro, lança onde que você pescou? Vai no mesmo lugar. Lança a rede. Lançou a rede, pegou. Tem lugar que fala que muitos peixes, outro fala 153 peixes. Grandes peixes. Então Deus dá a recompensa. Tudo o que nós fazemos, irmão, pode ter certeza que a recompensa vem. A recompensa vem do Senhor, não do homem. Porque muitas vezes nós queremos ser elogiados, queremos ser bajulados pelo pastor, queremos que o pastor fique: nossa, o pastor vem lá de tal lugar, vem aqui fazer louvor, o outro vem não sei o quê, ai, você é uma bênção, você... Não, irmão, se o pastor ficar enchendo e está dando glória para nós não temos a glória de Deus. Então não olha para o homem, não. Olha que a glória, a bênção vem do Senhor, não é do homem não, porque se o pastor já te dá glória, então Deus não precisa dar, porque o pastor já deu. Então faça como nós estamos fazendo, não para o homem, nós estamos fazendo para Deus. Irmão, esse dia eu estou lendo até um pouco mais, teve um determinado tempo aí, eu estava lendo menos a Bíblia. Mas agora eu estou lendo um pouquinho mais. Sentindo o desejo de estar se afundando cada dia mais, porque nunca a gente aprendemos tudo, né, pastor?
A gente lê, nunca, lê 10 vezes, a gente lê essa mesma passagem e parece que nunca lemos, nunca lemos aquela passagem. E quando nós lermos as histórias de Jesus, a gente fica cada dia mais apaixonado nele. Pela sabedoria de Jesus, o poder que tinha nas palavras daquele homem, porque ele estava aqui, ele era homem de dores. A capacidade dele, por quando ele chegava, uma pessoa queria chegar com orgulho, com soberba, com ele dava uma lição de moral, que a pessoa saía, como diz o ditado, com o rabinho embaixo das pernas, que nem Nicodemos. Aquela passagem de Nicodemos que é em João 3, se não me falha, João 3, Jesus evangelizava e tinha sinagoga, não era igreja. Tinha a sinagoga dos judeus. E ele ia também, era livre na sinagoga, que poderia ir qualquer um da palavra. E Jesus, volta e meia, ia lá na sinagoga. E a sinagoga esse dia, eu creio que era no sábado, porque Jesus gostava de multidões, gostava de estar envolvido no meio das pessoas, e eu creio que era num sábado, e havia já muitas brigas, assim, desentendimento pela questão religiosas, porque um entendia uma coisa, outro ensinava a outro, um cria em ressurreição, outro não cria em ressurreição, outro cria em Jesus, outro cria em Moisés, e assim por diante. Estava um momento difícil sobre as religiões. E aí o povo ia nessa sinagoga para ver o que tinha de novidade. Tinha de novidade na igreja, lá na sinagoga. Aí Jesus pregava na beira do mar, evangelizava. E nesse dia, a igreja, a sinagoga lotada. Aí Jesus deu a palavra. Aí chegando, foi entrando Nicodemos. Nicodemos, um homem muito inteligente, pastor, príncipe na sinagoga, um homem letrado, que só andava de paletó, de gravata, bem no estilo, um poder aquisitivo alto. E Jesus lá na sinagoga, evangelizando, quando o povo judeu, vendo Nicodemos entrando pela porta da sinagoga, aí falou: agora ele vai ver. Ele acha que sabe muito, fala muito, mas agora vamos ver o que Nicodemos vai falar. Ele vai ver o que ele vai ter com Nicodemos. Aí chegou Nicodemos, depois da ministração, do evangelismo. Aí Nicodemos falou para Jesus: bom mestre, isso que tu fazes, mas tu fazes só porque o Senhor é contigo. Tudo que o Senhor faz, o Senhor não poderia fazer se o Senhor não fosse contigo. Muito bem, Nicodemos, mas o que importa é a salvação. E para a salvação, Nicodemo, tem que nascer de novo. O que importa não é a palavra, porque o que importa é o nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos disse: Senhor, nascer de novo? Nascer de novo? Como pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Nicodemos, ser mestre, ser príncipe da sinagoga, você
é pregador, você é isso, você é aquilo, e não sabe que para ser salvo você tem que nascer de novo, Nicodemo. Então Nicodemos foi naquela palavra de Jesus repreendido, que aquele que pensava que sabia tudo, Jesus, com a sabedoria, com a unção do Espírito Santo que ele tinha, não tinha ninguém sobre ele. Glória a Deus. Vamos ler uma passagem também. Hoje o culto tudo é impossível, né? Tudo é possível para aquele que crê. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus 19. Mateus 19, do versículo 16 a seguir, fala de um mancebo de qualidade, que diz a palavra: eis que, aproximando dele, um mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse eles: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra seu pai e sua mãe, amará o seu próximo como a ti mesmo. Disse o mancebo: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que difícil é entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos, ouvindo isto, admiraram muito, dizendo: quem pode, pois, salvar-se? Jesus, olhando para ele, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Oh, Deus é maravilhoso, irmão. Deus é poderoso. Mais uma vez nós vemos aqui, irmão, um jovem rico, que muitas vezes talvez se achava grande, se achava importante, e foi até Jesus, não por
que queria ser salvo. Mas para Jesus falar: não, você já tem tudo, você já está salvo. Mas Jesus disse: por que queres? O que eu faço para mim ter a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos, guarda os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não prostituirás, ama o teu próximo. E ele disse: isso eu faço desde criança. Porque eu acho que ele era um jovem nascido de um berço evangélico, de um berço que seguia as religiões, tinha entendimento da palavra, tinha ensinamento. Então ele se achava que ele era perfeito. Ah, Senhor, mas tudo isso eu faço desde a minha meninice. Ah, então você quer ser mais perfeito. Se você faz isso, então você quer ser perfeito. Então vai e vende tudo o que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aí você terá um tesouro no céu. E aquele jovem era rico, tinha muitas propriedades, diz a Escritura. E aquele jovem saiu triste. Tem muitos irmãos que vêm para a igreja, ouve uma palavra, ouve uma exortação, ouve uma repreensão e não volta mais, porque ele não quer colocar as suas vidas nas luzes, ele quer andar em trevas. Então por isso que muitos vêm num dia na igreja e não quer voltar mais. E esse jovem saiu triste da presença de Jesus. Então Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não, irmão, que o rico não entra no céu. Tem muitos ricos que vai entrar no céu. Já entraram, muitos já assim estão abençoados, estão salvos em Cristo, têm a riqueza, mas muitos põem a riqueza em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse que mais fácil é passar um camelo por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino, porque o rico põe o seu desejo, a tua segurança no dinheiro. Eu falei: eu tenho dinheiro, se eu ficar doente eu pago um doutor, se eu ficar doente eu pago um hospital, eu pago um leite, eu faço isso, faço aquilo. Mas irmão, nós temos que colocar nossa vida nos pés de Jesus, porque o dinheiro, os bens material, nada valem. No momento difícil, meu irmão, somente Jesus Cristo. Não tem dinheiro, não tem propriedade, não adianta ter riqueza. O que nós temos que ter é o nosso coração convertido em Cristo Jesus. Ter uma mudança de vida. É isso que Deus quer. Mais fácil é passar um camelo por buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agulha, irmão, só dá uma lapidada. Não é agulha de costurar, mas agulha que lá Jesus falava que quando nós éramos do sítio, fomos do sítio, e tem a cerca.
e faz uma curva de toco assim, um carreado para lá, vem para cá, e a cerca entra até no meio, que a gente, o pedestre, passa, aquilo chama agulha. Muito fala passador, outro chama agulha. Então o camelo não consegue fazer aquela curva, mas Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. No versículo 25: e os discípulos, ouvindo isto, admiraram muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar? Porque naquele tempo só achava que era próspero quem tinha riqueza, quem tinha bens, achava que ele era salvo pelo que eles tinham, que próspero era aquele que era rico, aquele que tinha poder. Mas Jesus aqui dizendo, e os discípulos admirados, dizendo: e quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Meu irmão, para Deus tudo é possível. Não importa a nossa vida, o que nós éramos, o que nós fomos, o que nós fizemos, importa é o hoje, aquilo que você está fazendo hoje para Deus, aquilo que você está sendo hoje no mundo. Não importa o que você foi, Deus olha hoje, Deus está olhando para a nossa vida hoje, o que foi, o que passou, passou. Você pode ter sido uma prostituta, um ladrão, um malfeitor, mas quando você vem para Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a imundícia. O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos purifica. Jesus Cristo faz de nós uma nova criatura. Oh, meu irmão, por isso cada dia eu vejo mais a necessidade de nós nos convertermos a cada dia, não mudarmos a nossa vida a cada dia, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Para Deus, irmão, nada é impossível. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele estava lá sendo oprimidos, porque através de José, seus pais entraram, foram para o Egito lá, há 430 anos, eles formaram muitas famílias nesses 430 anos, e a história de José acabou passando por esquecimento, e os faraó que passaram depois do faraó, que José, esqueceram da história, e acabaram fazendo do povo hebreu escravo, fizeram do povo hebreu prisioneiro, fizeram do povo de Deus fazer as cargas pesadas, os serviçais pesados. Então eles eram como escravos dos egípcios. Mas quando o povo se juntou para orar, para buscar a Deus, Deus ouviu as suas orações e preparou Moisés, que tinha convívio na casa de Faraó, para tirar o povo da escravidão. Deus tirou o povo do Egito, milhões de pessoas andando pelo deserto,
Se mesmo não no deserto já é difícil o alimento, agora no deserto mais de 4.000 pessoas para alimentar, não tinha pão, não tinha alimento, e o povo começou a murmurar. Deus fez com que caísse maná do céu para eles se alimentar. Caía maná do céu e ele escolhia todo dia de manhã o maná e colhia para aquela quantidade que eles podiam se alimentar. Mas o povo não somente estava satisfeito com o maná, eles queriam carne, e Deus falou: eu vou mandar carne para vocês, que você vai comer até sair para o nariz. E Deus fez com que viesse um grande vento forte e trouxe codorniz todo dia à beira do mar, que aquilo enchia a beira do mar de codorniz, e ele escolhia e comia. Oh, meu irmão, lá no beira do mar, codorniz, sabemos que é do campo, é de palhada, onde que planta-se milho, onde que planta-se arroz, mas na beira do mar não era lugar de codorniz. Mas para Deus nada é impossível. Deus sopra e manda aonde que nós pensamos que não pode, Ele faz existir. Quando o Espírito Santo, meu irmão, sopra sobre a minha vida, sopra sobre a tua vida, não vai ter nada de impossível, meu irmão. Não importa se a codorniz é do campo, Ele manda, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Deus do impossível. Então, meu irmão, se o Senhor é teu Deus, se você tem um único Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, descanse, não se preocupe, o dia de amanhã pertence ao Senhor, não se preocupe. Eu ia falar que Ele tem a solução. Ele não tem a solução, Ele é a solução para os nossos problemas. Quando Jesus esteve à beira do mar, evangelizando na Galileia, devido às curas, havia muitos doentes, paralíticos, coxos. E quando a notícia que Jesus estava aí na beira do mar da Galileia, vinha e trazia pessoas de todo o 4 cantos do mundo para trazer para Jesus curar. Então vinha muita multidão de pessoas, quantidade de pessoas. E quando Jesus viu uma grande multidão, e ele pregando, evangelizando, aí ele falou para Felipe: Felipe, onde compramos pão para alimentar esse povo? Senhor, nem 200.000 dinheiros, e não seria possível alimentar todo esse povo que aqui está. E não teria nenhuma padaria na cidade, em lugar nenhum, que teria tanto pães para alimentar esse povo. Mas chegou um abençoado de Deus, ele falou: mas tem aqui uma pessoa que tem 5 pãezinhos e 3 peixes. Traga aqui. Manda ele trazer aqui. Trouxe aqueles 5 pães, os peixes. Deu para Jesus. Jesus falou: manda ele sentar. Manda ele sentar nas relvas aí. Jesus pegando e abençoando aqueles pães, aqueles peixes, e ele pegando e falou: vai agora e distribui para o povo, e manda ele saciar. E comeram. Depois Jesus disse: recolhe agora o que sobrou. Encheram-se 12 cestos de pedaços de pão e peixe. Oh, meu irmão, nós
nós temos que crer e não ser incrédulo. Porque nós queremos, nós pregamos, falamos e temos o ensinamento de um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Então não teme, meu irmão. Apresenta pouco que você tem nas mãos do Senhor. Você tem um pouco de dinheiro, apresenta a Deus. Você tem um pouco de alimento, apresenta a Deus. Você tem um pouco de saúde ainda, apresenta a Deus, que Deus vai multiplicar, meu irmão. Deus vai te dar saúde. Deus vai te dar saúde, meu irmão. Oh, nosso Deus é poderoso, meu irmão. Nosso Deus é poderoso para fazer. Tem outra passagem, irmão. Uma mulher da segunda Reis, se você quer ler, segunda Reis, que fala, Eliseu aumenta, segunda Reis, capítulo 4, do 1 a seguir, diz assim a história. E uma das mulheres dos filhos do profeta chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse: que hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede a ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite todos aqueles vasos, e põe à parte o que tivesse cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio foram os vasos, disse a seu filho: traze mais, traze mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela veio e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tua ler novamente, porque aqui leu muito ruim. Vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Oh, glória a Deus, aleluias. Meu irmão, nós vemos aqui que o marido desta mulher era servo do profeta. Ele temia o Senhor, mas ele entrou numa dívida. Como assim hoje com as agiotas? Que se não pagar, a agiota tira tudo o que tem, e se não pagar, eles até matam. Assim estava aquela mulher, porque a mulher viúva, ela não tinha como trabalhar, não tinha como sustentar os filhos, não tinha de onde tirar para pagar a dívida que o seu marido deixou. E os credores vindo cada dia pressionar ela, oprimir ela, querendo tomar os seus 2 filhos como servos, como escravo, para pagar a
conta, paga a dívida que o seu marido deixou. E ela veio, comunicou ao homem de Deus, Eliseu. E ele disse: mulher, e o que eu hei de fazer? Mas veio o Espírito de Deus sobre ele. Vai, o que você tem? Tua serva só tem uma botija com azeite em casa, não tem mais nada. Vai, então pega vasilha emprestada dos vizinhos, não poucas, muitas vasilhas, ponha no teu quarto, fecha a porta sobre ti, sobre seus filhos, e começa a derramar o azeite. E assim ela começou a derramar. Encheu uma vasilha, encheu outra vasilha, encheu outra vasilha, e ela, quando viu o azeite, só estava derramando, o azeite ainda está derramando. Ela falou: traga mais vasilha, mãe, acabou as vasilhas. Aí então o azeite parou. Meu irmão, você é uma vasilha, você é um vaso. E esse vaso tem que estar preparado para Deus derramar o azeite, para que o azeite venha ser derramado, venha transbordar. E quando os vasos foram todos cheios, parou de derramar, o azeite parou. E ela veio e falou assim: meu Senhor, encheram todas as vasilhas. Então vai, vende, paga as tuas dívidas com os agiotas e vive o resto da tua vida com o que sobrar. Meu irmão, o que você tem em casa, apresenta a Deus. Entra no teu quarto com os teus filhos, fecha a porta do teu quarto e ora, apresenta a Deus, profetiza, porque muitas vezes nós soubemos profetização de mal, de ruim, mas nós temos que profetizar bênção, vitória, coisas grandes na vida da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Meu irmão, nós éramos pobres, muito pobres, mas eu sempre profetizei na vida dos meus filhos, e hoje, graças a Deus, são 2 empresários. Por quê? Eu sempre olho com uma visão de coisas de bênção e de vitória, e não de derrota. Meu irmão, apresenta a tua vida, apresenta o teu filho e profetiza, porque nós temos o Deus do impossível. Para você, muitas vezes fala: pastor, é impossível e eu ficar rico, é impossível eu ser patroa, é impossível eu ter um carro do ano. Meu irmão, para Deus tudo é possível. É impossível para aquele que não crê, aquele que pensa ruim, aquele que pensa para baixo. Então pensa alto, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. Deus diz: se vós, meu povo, se humilhar, me buscar, e eu verei do céu e sararei a sua terra, e tu comerás o melhor desta terra. Vamos comer o melhor, irmão. Nós somos filhos de Deus. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração pela igreja. Fecha o teu olho, irmão. Leva o teu pensamento em Deus. Apresenta para Deus aquilo que você tem, porque nós podemos apresentar para Deus aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Você tem um pouco, apresenta a Deus. Você está precisando de uma bênção ainda, talvez
Você está desanimado, mas ainda há uma esperança. Ainda tem um pouco de esperança daqui a tua vida vai melhorar, que as coisas vão mudar. Apresenta a Deus. Apresenta a Deus, porque eu tenho certeza, meu irmão, que nesta noite Deus está derramando azeite neste lugar. Grande Deus e eterno Pai, é no teu nome, ó Pai, que eu me coloco aqui como canal, ó Pai, para abençoar essas vidas, Senhor. Eu não conheço, ó Pai, cada um deles, ó Pai, mas Tu conheces, Tu sabes, ó Pai, aonde eles estão precisando de uma bênção. Aonde eles estão precisando, ó Pai, de uma multiplicação, ó Pai, seja no pão, seja no azeite, seja na doença, na enfermidade, ó Pai. Deus, que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha aqui, ó Pai, fazer um renovo, ó Pai, nessas vidas, Senhor. Que eles possam sair desta noite, ó Pai, desse lugar, com a Tua graça, Senhor. Porque nós não podemos nada, Senhor, mas no Teu nome tudo nós podemos, e eu posso repreender todo o mal que está na vida desse homem, todo o mal que está na vida dessa mulher, eu repreendo agora. Eu te digo, espírito de enfermidade, espírito devorador, eu te repreendo, eu te digo, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, essas vidas abençoada. Eu declaro, ó Pai, que o mover do Teu Espírito está sobre essas vidas, Senhor. Que eles possam, ó Pai, ser cheios do Teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que crê, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Que as tuas mãos aplaudem, que a tua boca glorifica, diga glória a Deus, aleluia, o Senhor é meu Deus, Tu pode, ó Pai, fazer. Eu creio, Senhor, que Tu pode. Eu creio, Senhor, que Tu pode fazer, ó Pai. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, Pastor Paulo. Glória a Deus.